Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje, pela primeira vez, Rodrigo, do Gibify. Aoba, aqui é o Rodrigo do Gibify. Obrigado por me receber. Cara, já era pra você ter vindo aqui há um tempão, né? A gente tá tentando combinar essa gravação já tem um tempo, né? Mas finalmente você está aqui pra devolvendo a visita que eu e Maurício fizemos lá no Gibify há um tempinho atrás, né? Falando pra reclamar da Panini pra variar. Pois é, aquele podcast já tá chegando no top 5 da história. Não, já passou, já tá no top 3 da história do Gibify. Olha aí, tá vendo? Quando é pra ouvir o povo reclamando, sempre dá audiência, né? Pra falar mal dos outros, sempre dá audiência. Mas hoje nós aqui não vamos falar mal, podemos até falar um pouquinho mal, mas vamos falar de gibizinhos lidos, né? Vamos fazer aqueles nossos reviews tão tradicionais aqui do Pilha com a participação do Rodrigo. Então, como aqui o convidado sempre começa, então, Rodrigo, qual gibizinho você vai trazer para a audiência do Pilha de Gibis? Eu queria indicar essa série aí, publicada pelo James Tynion IV e o Werther de la Hera, que é o Something Skilled the Children. Aqui no Brasil, chegou pela editora Devir. Eles já publicaram 3 volumes. 1, 2, 3. O 1 é formato 3 em 1. E o volume 2 e o 3 é 2 em 1. Mudaram o formato da parada no meio da publicação. Não me pergunta por quê, mas mudaram. E muito provavelmente no final deste ano, que a gente está gravando aqui, 2025, é para chegar o 4º aí, né? Com mais um volume duplo. E eu estou indicando isso aí porque eu comecei a ler no começo do ano e eu tenho lido incessantemente a linha principal, os spin-offs, tudo que cabe dentro desse universo, e tem sido assim bem doida a fascinação. Mas o gibi mesmo cabe bem naquelas histórias de mangá, sabe? Uma mocinha meio diferente, chega na cidade. Nessa cidade tem crianças morrendo, né? Já diz o título, Something Skilled the Children. E essa mocinha, ela é muito boa em manejar espada, faca, qualquer coisa que corta, inclusive motosserra, para matar esses bichos. E esses bichos são gerados pelos medos, né, das crianças. E, aliás, né, só as crianças veem. Se o monstro estiver na frente do adulto, o adulto nunca vai ver esse monstro, né? Então, aliás, né, eu falei que a premissa é um pouquinho parecida com o mangá, mas o Werther de la Hera ali é um italiano, mas ele já falou em várias entrevistas, ele é fascinado pelo mangá. Tanto que ele ficou muito pouco na Itália. Eu fui perguntar lá para os caras da Confraria Bonelli, ele deve ter desenhado uns 2 títulos lá para Bonelli e foi para o mercado americano. E trouxe esse estilo aí, cheio de aquele movimento de mangá, né, cheio de rajura, um super cinético, né? Você sente o peso do desenho. Acho que ele inova também que as
duplas páginas, né? A splash page do cara, às vezes é só para contar a história. É a Erika andando assim pela cidade, não é nem muita ação. A ação ele reserva realmente para as páginas normais. Então, um desenho bem inventivo. Essa premissa ela é bem desconfortável porque é muita criança morrendo. Se você tem um problema com ver criança morrendo, né, por favor, não vai ler um gibi chamado Something Skill the Children, porque né? é bem gráfico. E eu vou te contar, cara, que no começo, quando eu fui ler, eu li o primeiro volume. Quando anunciaram aqui no Brasil, fizeram um certo estardalhaço, assim, a série que vai ir pra Netflix, que já foi vendida pra Netflix, né? Não sabia. Aí, desde lá de 2020, ela já tá vendida pra Netflix. Então a galera falou, isso aí vai ser o novo Stranger Things. Aí eu fui com um hype muito, muito violento pra ler a série e papei, assim, o primeiro volume. Só que não me pegou. Não foi. Achei que era bem batido, né? Não sei se é meu contato com o mangá, mas não me pegou. Aí esse ano fui dar uma nova chance e daí descobri esses spin-offs. Então esse universo expandido que a Erika Slaughter, né, que é a protagonista, ela faz parte de uma seita de assassinos. Né? É tipo um Assassin's Creed que mata esses monstros que só as crianças conseguem ver. Então esse universo fica muito, muito grande. Você começa a se perder, porque tem casa, tem a escola de assassinos, tem outras máscaras, né? Ela veste, para quem já viu a capa, né? Tem aquela máscara preta com dentes, né? Então tem outros caçadores que usam máscara vermelha, azul, branca, verde, né? Então esse negócio de assassinos de monstros começa a ficar muito grande. Começa a ganhar uns contornos assim de Harry Potter com Naruto. Com Assassin's Creed, sabe? Então é uma coisa que eu nunca vi, assim. E eu gostei muito, tô gostando muito. Infelizmente, em algumas lives eu tenho perguntado, assim, incessantemente para os editores da Devir se vai vir os spin-offs. Ao que tudo indica, eles não estão muito inclinados a trazer os spin-offs, porque eles não são escritos pelo James Tynion the Fourth, né? Então, eles acho que não estão afim de assumir essa bronca, né? Vai lá e que não dá certo. Então, por enquanto, a gente tem a garantia que a linha principal, né, da Erika, que é essa moça aí que já... Toda loja aí tem algum cosplay de Erika, né, que é simplesinho, é só pôr uma loirinha com uma bandana na boca e já dá a Erika Slaughter. Então, fica aí a minha indicação para vocês adentrarem nesse universo gigantesco aí de Something is Killing the Children. Ainda está sendo publicado lá nos Estados Unidos, Rodrigo? Vixe! Ainda está saindo? Tá saindo, e ainda nessa Comic Con, o Tynon entrou lá no Hall H lá da San Diego Comic Con e olhou pro público e só falou assim, ó, gente, recebi o aval da Boom Studios. Vou poder fazer Something Skill the Children até a edição 100. Agora tá na 40, né? 100 passou da 40. A Devir publicou até 35, né? Então vai ser uma coisa... Vai muito pra frente. É verdade. Eu tinha falado para você em off que eu tenho vontade de ler, que eu nunca tinha lido, mas aí você falando, eu lembrei, eu cheguei a ler alguns números, mas eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com você. Não me pegou tanto, assim, o começo. Eu achei interessante e tal, mas não foi nada assim que me deixasse preso para não conseguir parar de ler, né? Mas pelo que você está falando, que a coisa acaba se expandindo e a história acaba evoluindo, já me deu vontade de retomar, de começar novamente, né? Porque eu confesso para você que eu não lembro de quase nada, eu não lembro em qual edição que eu parei. Então, eu fiquei com vontade de retomar. Vou ver se eu consigo achar pelo menos as versões digitais, né, dele para poder retomar. E em relação à versão da Devir, ela tem a capa, uma das capas mais esquizofrênicas dos quadrinhos brasileiros, né? Porque eles
eles quiseram manter o nome original e traduzir ao mesmo tempo, né? Então a capa da Devir tá assim, something, aí alguma coisa, is killing, aí, está matando the children, as crianças. E fica assim, né? Alternando um pro outro, né? O cara não sabe se quer traduzir, se não quer, e fica aquela coisa meio esquizofrênica, né? Intercalado, né? Eu imagino quem chega na livraria, encontra um troço desse e começa a ler assim, meu Deus. Parece aquela coisa de aquele estudante de design mal feito, né? Que quer fazer uma coisa revolucionária e só fica esquisito, né? Assim, até o nome em inglês, os caras acho que meio que se arrependem, porque na época lá de 2019, o James Tynion ele já estava meio que fazendo aquele ensaio para ir embora da DC Comics, né? Ele escreveu, acho que ele estava na Detective Comics, ou no Batman, ele estava na Detective Comics, né? E ele estava já indo com esses outros títulos, ele lançou aquele Wind, aí o Departamento da Verdade, e também eu acho que ele já estava preparando para fazer a Casa do Lago. Aí os caras encomendaram essa cena para ele, e ele falou, tá, mas eu não tenho tempo, eu vou fazer uma paradinha aqui, mas é tipo one shots, sabe? Uhum. A menina vai numa cidade, mata um monstro ali, e fica assim, no máximo 5 one shots, assim, numa história bem descompromissada, sabe? O Uhum. problema é que quando eles lançar, e daí, né, fechando, né, o Something Little Children é um nome gigantesco, né, e serve muito mais para séries que tem tempo limitado, né, que nunca não vão ter 100 edições, né. É. Não é muito habitual um nome desse. Mas daí Uhum. eles colocaram para pré-venda lá, né, tem aquele Direct Mart lá dos Estados Unidos, e assim que eles começaram o Direct Mart lá, que são acho que 7 meses antes, né, de chegar na banca, ofereceram o Batman para ele. Era para ele Sim. sair do Detective Comics e ir pro Batman. E ele falou: não, tô fora, tô nem aí, né? Então o cara negou o maior título da indústria do mercado americano, né? Tipo, cagou assim pro maior título, né? Que mais vende nos Estados Unidos sempre, em todas as listas, ele estava negando, né? Para fazer os seus trabalhos autorais, né? Isso colocou um hype gigantesco na venda, a pré-venda, no caso, né? Que é esse Direct Market deles aí, estourou o teto, todo mundo foi para a banca já fazer a pre-order, né? Do issue número 1 do Something Still the Children, e os caras da Boom falaram, ó, reorganiza essa parada, mano. Não vai dar para ser one shot, vai ter que ser uma série ongoing, né? Eles estão organizando parecido com o que foi aquelas séries da Vertigo, né? Que era tipo minisséries, ou o Hellboy também, Sim. né? Você entrega em minissérie, né? Uhum. 6 ou 7 edições por vez, né? Cara, e outra coisa que você falou do desenhista, do Werther Del Dera, Uhum. ele. Eu conheci ele do Loveless, que ele fez da Vertigo com o Brian Azarello, que era aquela série de faroeste, né? De gibi de Uhum. faroeste do Brian Azarello, ali Uhum. foi lançado há muito tempo atrás, a Panini lançou acho que em 4 encadernados, não era nada assim fora a história em si não era nada fora do comum, mas os desenhos eram muito bonitos. Eu lembro dele desenhando ali, e realmente eu tô olhando aqui na página dele na Wikipedia, não tem, ele basicamente não trabalhou na Itália, e se trabalhou foi Uhum. com editoras pequenas, ele não chegou a trabalhar para Bonelli, por exemplo. Sim, bem poucos títulos. Eu acho que a galera pode conhecer ele. Eu acho que ele não fez o Batman versus Dylan Dog? Sim, agora? Ele colaborou, pronto, ele fez Dylan Dog. Ele chegou a fazer Dylan Dog junto com o Tiziano Sclave, né, que é Uhum. o criador, né, do Hellboy. Só que isso daí Sim. já foi depois que ele já estava conhecido nos Estados Unidos. Ele, Uhum. antes de ir para os Estados Unidos, ele não, ele publicou por duas editoras, pelo que eu tô vendo aqui, uma chamada Eura Editorial e Uhum. Magic Press. Depois que ele trabalhou para Marvel, para DC, foi que ele voltou para
para trabalhar com alguma coisa da, da Bonelli, né? Uhum. Fez a Mas carreira nos Estados Unidos, né? foi a carreira dele foi basicamente nos Estados Unidos. Foi basicamente nos Estados Unidos. E a Boom, ela tá lançando muita coisa bacana, né, ultimamente. A Boom, ela meio que virou uma. Ela meio que o que ela tá hoje, meio que o que a IDW foi há um tempo atrás, né? Publicando gibis de adaptações, de coisas de TV e cinema, né? Porque antigamente era a IDW que ficava com essas propriedades. E a Uhum. Boom, ela pegou ali, acho que ela pegou um sucesso grande com o gibi dos Power Rangers, que a gente já falou aqui. E Uhum. desde então ela meio que ficou com isso, né? Ela publicou recentemente, tá publicando, na verdade, Thundercats, Silverhawks, teve Space Ghost, que ela lançou não tem muito tempo. É, tem umas coisas bacanas que a Boom tá publicando hoje em dia. Né, eles publicaram Lila Star, né? Uhum. Ganhou Eisner, acho que ganhou todos os prêmios que podia ganhar, Lila Star. E tem uma série da Boom que eu amo de paixão, que eu acho que nunca chegou a tocar aqui no Brasil, que é Coda. Coda. Não conheço. Nossa, muito inventivo. É daquele Simon Spurrier. Sim, sim, Que, sim. porra, muito boa, cara. É como se. É uma história de. Se o, se o mundo do Senhor dos Anéis tivesse um apocalipse, então Nossa. você tá num Mad Max, só que no Senhor dos Anéis. Um mundo pós-apocalíptico, só que de fantasias. Muito, muito bacana. Interessante, interessante. Vou dar. Eu não sou um grande fã do Simon Spurrier. Eu acho que ele extremamente super valorizado. Uma coisa ou outra que eu gosto que eu li dele, mas a premissa é interessante aí do que É, você falou. eu gostei muito, assim. Eu também não gosto dele quando ele tá fazendo X-Men, tá? Flash, acho que o Flash dele também não gosto. Acho que teve aquele Constantine, no universo do Sandman, também, pra mim não bateu muito bem. Mas É, essa série especial da Boom Studio eu acho que combinou perfeitamente pra ele. legal, muito bacana. Bom, Eu achei aqui o Werther de la Hera, ele colaborou no Batman vs Dylan Dog. Mas acho ah, que era de estar como colorista ou desenhista finalista, porque os principais é o Roberto Recchioni e o Didi Cavenago, né? sim, sim. Bom, eu vou falar do gibizinho, então, que eu li esses dias, que eu tô querendo falar dele já tem um tempinho e não tinha encaixado ainda um momento para falar. Ele não saiu, não começou a sair agora nos Estados Unidos, já tem alguns meses que sai, e ainda, até onde eu sei, ainda não chegou aqui no Brasil, que é o volume novo dos Vingadores da Costa Oeste, o West Coast Avengers, né? É escrita pelo Jerry Duggan e desenhado pelo Danny Kim, que eu não lembro de ter visto alguma coisa dele antes. Também não. E, pois é, e assim, são desenhos, lembram não é o Tom Haney, é um outro desenhista que ele faz, que lembra, que ele tem um traço limpo, tal. É bonito o desenho, não é ruim. Eu acho interessante os desenhos dele. E assim, o que é interessante dessa nova versão? Já faz um tempo que eu não leio Vingadores, então eu não sei exatamente o que levou à criação desse grupo. Eu comecei a ler os Vingadores do Jed McKay, mas dei uma parada, então provavelmente alguma coisa resultou que saiu lá nos Vingadores do Jed McKay. É uma versão dos Vingadores que tem como membros assim plenos o Homem de Ferro, Tony Stark, o Máquina de Combate, a Mulher-Aranha, a Flama, né, que era ali dos Novos Guerreiros, ficou muito em destaque ali no finalzinho da Era de Krakoa, dos X-Men, Hum. e dois ex-vilões. Um é o Killer Watts, que eu não sei se chegou a ter o nome traduzido aqui no Brasil, e o Ultron, Eu já um ia te grande, fazer essa o grande, pergunta.
Porque eu abri a capa, que eu vi o Ultron na capa, falei, caramba! Pois é, a coisa assim mais maluca é o Tron como um vingador, né? E aí durante a história você vai lendo, é explicado que o Tron meio que ele se replicou, né? Ele replicou o corpo dele em vários e ele meio que dividiu a personalidade dele. Então tem um Tron bonzinho, tem um Tron mal, meio que ele já tentou de tudo pra dominar e talvez a única coisa que ele não tivesse tentado ainda fazer na sua vida artificial era ser bom, ser um herói. E é isso que ele vai tentar fazer, né? E aí isso gera problemas, né? Porque a equipe principal dos Vingadores vai falar assim, pô, como é que vai ter o Ultron na equipe? Como é que você garante que o Ultron é ele tá redimido, né? Como que o Tony Stark pode garantir isso? E aí fala que o Tony tem acesso ao mainframe do Ultron e tem como garantir, só que aí é óbvio, ele tem ali as salvaguardas para poder manter o Ultron na linha sem que o Ultron saiba. E outra coisa interessante é que o Tony ele não tá ele não tá com a armadura dele mais poderosa, mais tecnológica. Ele tá usando até uma versão da Centurião de Prata, né? Aquela armadura dele ali dos anos final dos anos 70, salvo engano, começo dos anos 80, né? Que é aquela armadura vermelha e prata lindíssima, uma das mais bonitas que ele já teve. Com as ombreiras, né? Isso, com as ombreiras. Tem aqui tem aqui logo numa das primeiras páginas da primeira edição, a armadura meio que fica sem energia. Ele pega 2 baterias de carro e liga na armadura para poder fazer ela funcionar. E daqui a pouco ele acaba, porque obviamente a armadura dele consome muita bateria. Aí ele fica sem energia e mostra ele indo para uma missão com um patinete elétrico e ele de armadura e de capacete. É quase tão ridículo quanto os patins, né, que tinha na armadura dele. E, cara, ele tem aquela pegada que o Jerry Duggan gosta de fazer, que é dar aquele tom de humor. Ele quando fez aquela versão dos Fabulosos Vingadores, que a equipe Unidade juntava Vingadores, Mutantes e Inumanos. Eu li pouquíssima coisa disso, mas já tinha essa pegada meio que de humor. E ele coloca isso aqui. E aí coloca esse Killer Watch como um vilão que está cumprindo pena. Então ele é vingador durante o dia, mas à noite ele precisa voltar para penitenciária, para poder dormir na penitenciária. E tem uma coisa interessante ali, né? Tem uma dinâmica interessante entre os participantes. E uma das primeiras coisas que eles precisam enfrentar é justamente uma dessas versões do Ultron que não tá redimida, né? Porque além desse Ultron que faz parte da equipe, acaba aparecendo um Ultron líder de seita, né? Que ele faz meio que uma igreja do Ultron e aí ele é o escolhido. E tem o Scorched, né? Que é o queimado, sei lá, porque é uma versão do Ultron que é a versão maligna que foi jogada no Sol e que o corpo dele sobreviveu e ele volta pra Terra pra poder matar todo mundo, né? Então, eles estão lutando com isso. E, cara, é um gibi divertidíssimo, ele já tá na 9ª edição. A interação dos personagens é muito bacana. Tem participação do Magnum, porque o Killer Watch, né, ele começa sendo chamado de Blue Bolt, né, de, sei lá, raio azul, trovão azul, não sei. Só que porque obviamente Killer Watch para um herói não pega bem, né? E aí ele fala, não, você vai ter que mudar seu nome e tal. Ele, tá, já escolhi meu nome. Aí ele vai se chamar de Wonder Man. Aí aparece o Magnum, né, que o nome original do Magnum é Wonder Man, aí ele aparece, não, você não pode usar meu nome, não sei o quê, e aí tem uma participação do Magnum na revista também, que é também um Vingador clássico, participou de versões ali da Costa Oeste também, e cara, gibi divertidíssimo, completamente, assim,
sem pretensão, né? Despretensioso, não é aquela coisa de querer ser um Watchmen, cada número que é publicado querendo revolucionar ou ganhar um Eisner, longe disso, mas é aquele gibi que às vezes a gente sente falta de ler ali todo mês, que vem ali no mix de uma Super Aventuras Marvel e você vai ler feliz. É o que tem nesse novo Vingadores da Costa Oeste. Falando do Jerry Duggan, né? Falou que ele fez o volume 2, né? Do Uncanny Avengers, que juntou com os Inumanos. Mas eu acho que ele fez agora, né? O volume 3, que era essa equipe que integrou ali no final dos X-Men, de Krakoa, né? Tava, como é que é? Fall of Krakoa, fim de Krakoa, né? Brotou vários pequenos títulos, né? Que conversavam com esse fim de Krakoa, e eu acho que um deles foi mais um, Uncanny Avengers, né, Fabulosos Vingadores, e ele escreveu 3 edições, cara, igual, é muito, é muito engraçado. Ele foi do Deadpool e a Sim, Vampira, eu lembro que ele surgiu no Deadpool, né? sim, ele fez aqueles títulos lá da Marvel Now, né, e muito engraçado. E, na verdade, eu acho que o Gary Duggan é um cara muito subestimado, assim. Eu lembro que a galera fez um auê, porque o Jonathan Hickman saiu do X-Men e ele ia assumir o título X-Men, né? E eu gostei, cara. O cara é bem isso que você falou, assim, ele escreve despretensiosamente, ele sabe mexer com a galhofinha, sabe? Dá uma galhofada no título. Por exemplo, o X-Men teve o Capitão Krakoa, que era Sim. gigante. Eu gostei muito, sabe? Eu acho que ele é um artista mal compreendido. Ele fez na Era de Krakoa, antes dele assumir o título dos X-Men, ele tava fazendo do Carrascos, né? O Isso. da Capitã Durante, Kate Pryde, né? durante Krakoa, né? E sim. No comecinho da Era Krakoa já era ele que fazia, e era um dos títulos que eu mais gostava ali no começo. Sim, era muito bom, cara. Acho que ele era um dos cargos de confiança ali do Jonathan Hickman. Tanto que ele fez a revista principal daquele baile de gala foi dele, né? A Planet Size X-Men. Ele fez, né? E o Jonathan Hickman deu de bandeja pra ele fazer. E eu acho que também, outro título maravilhoso. E outro que ele fez, assim, que a gente já falou aqui também, que é divertidíssimo, é aquela coisa testosterona em forma de quadrinho, é Vingadores Selvagens, que o pessoal falava, uma bosta, colocar o Conan como membro dos Vingadores, é nada, o gibi aquela exala anos 90 de um jeito bacana, de um jeito divertido, o gibi divertidíssimo também, aquele primeiro arco desenhado o gibi ele foi criado para o Deodato desenhar o Conan. Então, daí você já vê como o negócio é divertido. Porra, era um motoqueiro fantasma em cima de um mastodonte. O que era? Era aquele elefante pré-histórico, né? O mastodonte. Porra, O mamuteiro fantasma. Mamuteiro fantasma. Porra, isso é bom, cara. É genial. Não, mas o mamuteiro fantasma foi os Vingadores do Jason Aaron. Esse dos Vingadores Selvagens foi um outro título, que foi quando o Conan ainda estava na Marvel, que aí teve aquela história que o Conan veio para o universo Marvel regular, e aí eles criaram o título para o Conan interagir com outros heróis da Marvel, né? Aí tem uma equipe de Vingadores que o Conan faz parte, que é os Vingadores Selvagens. Agora eu tô lembrando, ele veio pro universo Marvel, né? Sim. Cara, é muito divertido. Fiquei perdido porque alguém fez uma ligação com Conan lá na pré-história, tipo, sabe aquela mutante Selene? Tem Sim. 3.000 anos, fizeram ligação com Conan, né, que era da Era Troiana. Isso, porque foi logo depois que a Marvel pegou os direitos, né, voltou a publicar o Conan, né, e aí eles deram um jeito de integrar ele ao universo Marvel regular. Aí teve uma saga também dos Vingadores que envolvia o Cubo Cósmico, a Feiticeira Escarlate foi parar na Era Iboriana, e aí quando foi para poder voltar para o universo Marvel regular, o Conan veio junto. É muito bom mesmo.
E antes disso, eu acho que ele ganhou, né? A mega saga dele lá, né? A saga que envolvia Joias do Infinito. Acho que ele fez aquilo lá também. Sim, eu acho que sim, eu acho que teve alguma coisa assim. E teve aquele título do Conan na Marvel, tanto a Espada Selvagem como o Conan normal pelo Jason Aaron também, que é muito bacana, é muito divertido também. Hum. Leiam Jerry Duggan. Esse cara um dia vai ser reconhecido, você vai ver. É verdade, é verdade. Eu gosto muito também do Duggan. Ele normalmente faz gibis divertidíssimos. Mas viu, você falando do Ultron bonzinho, você não lembrou daquele Ultron? Cara, não vou lembrar o número daquele Ultron, mas era um Ultron que ele replicou, só que em vez de odiar o Hank Pym, ele amava ele. Amava acima de todas as circunstâncias. Eu não sei se era o Ultron 9 ou o Ultron 10, mas era um desses. E, assim, amava, né? Ah. No final, a solução dele era tinha que matar o pai dele de tanto amor que ele tinha pelo Hank Pym. Ai, cara. É, Essa é uma. explicação dos Ultron dos anos 70 e 80 era É, muito boa. só perde para o tom filosófico ali do ato de vingança, né? Conversando ali com o Demolidor. É genial. Né? É, não, mas o jeito que eles usam o Ultron aqui é muito legal, porque tá todo mundo desconfiando e só quem acaba confiando neles é basicamente o Tony Stark e o Rhodey, né? Que sabe que eles também têm uma salvaguarda. Aí tem participação também do Flag Smasher, né? Eu acho que é. Eu não sei como ficou traduzido aqui no Brasil. Que é o Steve Rogers do Império Secreto, né? Que é o Steve Rogers Sim. nazista. É o. Não é Super Patriota que ficou. Não, Protocida é outro personagem. Enfim, o Flag Smasher, ele tem uma participação dele também aqui uma participação importante, né? Ele acaba dividindo a mesma penitenciária que o Kilowatts precisa ir, né? Então, isso desenvolve uma outra história, tal, cara, é como eu tô falando, aquele gibizinho para você ler todo mês, super tranquilo, feliz, e eu não sei como se a Panini já tem intenção de publicar aqui, se vai publicar todo mês numa revista mix dos Vingadores, naquela Avante Vingadores que ela tá publicando hoje, se ela vai publicar como encadernado, mas assim, da maneira que for publicar, se tiver um precinho bacana, vale a pena ir atrás, viu? Porque os desenhos são muito bacanas, são bem bonitos do Danny Kim, e o roteiro os roteiros do Jerry Duggan aqui estão muito legais, estão maravilhosos mesmo. Tá lendo esse final de Krakoa com o Fabulosos Vingadores? Eu ainda não cheguei, eu tô lendo aqui, tô no finalzinho falta acho que 2 edições de X-Men aqui, que a Panini publicou, as 2 últimas, estão aqui para eu ler, inclusive quando terminar a gente precisa falar sobre a Era Krakoa. Mas, Então vou reter meus comentários aqui. Você falou uma parada que eu liguei com o que ele fez ali no Fabulosos não, Vingadores. mas pode falar, não tem problema não. Spoilers daqui pra frente do final da Era de Krakoa. Ele criou, né, a parada do Capitão Krakoa, que no começo era o Scott, né, o Ciclope, tentando fazer uma artimanha lá, né, para esconder o segredo de ressurreição. Aí acabou, né? Passou isso aí, o Ben Urich publicou a matéria dele, foi. Aí nesse Uncanny Avengers, né, que é o final de Krakoa, que é uma equipe aí também, né, misturando o X-Men com os Vingadores, os caras não é que eles encontram de novo o Capitão Krakoa. Tem alguém que roubou a putaria ali da roupa do Capitão Krakoa e tá fazendo vilanices, né? A última coisa que eu li do Capitão Krakoa no final foi ali quando ele entra salvo engano, ele mata ou ele entra pra poder ameaçar uma reunião, né? Era um plano da Orcs e ele entra como Capitão Krakoa ali pra poder ameaçar alguma coisa da ONU. Foi a última coisa que eu li dele. Isso. E aí tá ainda finalizando. Você sabe dizer se essa Uncanny Avengers ele saía na mensal aqui dos X-Men ou foi publicado separado? Puta, eu não tenho certeza, velho.
Mas faz É, parte integral aí no da, final, do porque eu, final do eu, eu Krakoa. não peguei aquelas edições especiais que saíram e não tava pegando Wolverine, né? Só tava pegando X-Men mesmo. E por sinal, agora que finalizou a Era de Krakoa, não finalizou também minha coleção de X-Men. Não vou comprar essa mensal nova, que eu já tinha Não lido vai, alguma coisa, a gente já falou dela aqui também. não Mas vai pro mesmo Grampinho. não, e assim, não vale a pena, não é um gibi tão bacana, não. E até a de Krakoa eu só peguei porque eu sou um verme pra completar, porque senão também não tinha, Aham. não tinha pego isso, não. Bom, mas eu acho que é isso, né, Rodrigo? Algo mais a acrescentar? Confie no Jared Douglas, ele vai fazer um final bacana. Aliás, né, acho que agora é uma parada até bacana de começar a ver um pouco mais de Vingadores, porque aquele título do Thunderbirds fez igual ao cinema, né? Ele Sim. retransformou o título para Novos Vingadores Igual e cinema. igual ao cinema. E o nosso brasileiro, o Thiago Palma, lá vai desenhar algumas edições também, Ah, que então às vezes legal. vai ser. Talvez rola até um intercâmbio aí entre West Coast Avengers e os Novos Vingadores. Pode ser, deve ser mesmo. Que é mais fácil, né, de casar ali as sagas, né, quando é o mesmo escritor. Bacana, Sim. legal. E é isso. Então, Rodrigão, cara, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, né? O Gibify, eu acho que é um dos podcasts que eu acompanho que mais ativos, assim, quase todo dia tem episódio novo ali do Gibify, você fazendo, seja aqueles Gibi Talk, né? Aqueles episódios maiores, seja aqueles episódios mais curtinhos de reviews que você faz eu acho legal porque quando você pega um determinado título, você vai lançando coisa dele ali o tempo todo, toda semana vai episódios curtinhos que aí você vai acompanhando ali ou história a história, ou encadernado a encadernado daquele tema que você escolheu para aquele período e é muito bacana assim, eu sei que gravar já é complicado assim, às vezes para você conseguir às vezes a paciência, saco mesmo para gravar cara, gravar sozinho, que é o que você normalmente faz nos episódios do Gibi Talk, ou do Gibify, é mais difícil ainda, né? Porque você ficar ali falando, sem ter alguém para poder interagir com você, não é fácil. Então, parabéns pelo seu trabalho e fala aí, faça o seu jabá. Não, fazem. Bom, valeu, né? É trabalhoso mesmo. Trabalhoso pra caramba. Então eu tenho o podcast do Zubifire, né? Que é um podcast que tentou se limitar aí a fazer para sagas grandes, né? Quando eu comecei, eu estava sentindo muita falta de pessoas que falassem das sagas, né? Número a número, porque geralmente na Gibisfera todo mundo para no número um e não fala mais nada, né? Porque é o número um que vende, né? É o número um que a editora joga ali pro influencer, né? E eu falei, puta merda, ninguém fala mais dos outros títulos, então deixa que eu faço. Então eu comecei com essa empreitada, né? Podcast mesmo, então eu vou falando sagas grandes, né? X-Men, Vingadores, a Hellboy. Hellboy já tem 50 episódios. Tá? Então é uma coisa que também me deixa em paz aí para agregar na Gibisfera, né? Acho que eu só acompanhava mesmo os Sete Jaguns, né? Dia dos Vingadores, tinha muito título de parte de podcast, a galera falava bastante, né? De séries longas. Isso eu até que podia contar com a podosfera, né? Mas e era só, né? E daí tem esses especiais, né? Que eu chamo uma galera, né? Que é para falar de um assunto mais amplo, seja de franco-belga, seja de X-Men em geral, né? Que eu chamo de Gibi Talk, né? Que daí fica um programa bem maior, né? Gibify é uns 15 minutos no máximo e o Gibi Talk às vezes dura 3, 2 horas, porque a galera gosta de falar. Tanto que eu chamei, né? Os ilustríssimos Marcos e Maurício Dantas para participar no Gibi Talk 9, né? Atualmente, eu até abri aqui para checar, está no top 5 da história do Gibify, né? A gente falou de onde estão os super-heróis, porque a gente notou que ninguém põe, né, os super-heróis nas listas de final do ano. Como assim?
Todo mundo lê, Pois é. todo mundo passa o ano inteiro falando desses caras que ama, mas daí no final não põe na lista de melhores. Como assim? Então a gente se propôs a investigar nesse episódio e até hoje é um dos mais baixados e ouvidos. Orgulho de ter chamado esses caras aí. Não fiz nada, só chamei e deixei eles conversar lá. E destilarmos nosso ódio. Que eu adoro, né? Eu adoro uma crítica bem ponderada. Mas é isso, valeu. ouçam a gente lá. Tá? Estamos em todas as plataformas: Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music. Então, tudo quanto é podcast, plataforma de podcast, vocês podem encontrar a gente lá. Valeu, Marcos, o convite. Estou honrado aí de ter participado desse campo aqui, que é o Sete Jagunços. Não, cara, você já está com as portas abertas e tenho certeza que voltará em breve, talvez com o Maurício Dantas aqui também, para poder os três conversarmos também, para falar de mais gibizinhos ou de algum tema específico, mas certamente em breve você estará de volta aqui com a gente. Opa, só chamar. Maravilha. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Opa. E é isso, pessoal. Esse foi o Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br